Sabe, eu acho que poderíamos chegar a 50 bilhões de dólares em entradas esse ano, o que é absurdo. Agora estamos em torno de 12, 13 e apenas para contextualizar o quão louco isso é, antes desse ETF ser lançado. O ETF de crescimento mais rápido de todos os tempos em seu primeiro ano foi o Q da Nasdaq 100, investindo em ações de tecnologia da Nasdaq e trouxe 5 bilhões de dólares em seu primeiro ano. Estou dizendo que esses ETFs poderiam fazer 10 vezes isso e não acho que vamos parar por aí. Acho que o segundo ano pode ser ainda maior. Olha, se você ampliar, os gestores de patrimônio controlam globalmente 1 trilhão de dólares em patrimônio, o que é 1% de 1 trilhão. Imagina 1 trilhão de dólares nisso! Deveríamos estar animados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. No mês passado, Matt Hogan, CEO da Bitwise, estimou que os ETFs de Bitcoin Spot dariam cerca de 50 bilhões de dólares em entradas nos próximos 5 anos. No entanto, o sucesso real dos ETFs de Bitcoin Spot superou em muito essas previsões. Em uma entrevista recente ao Crypto 101, Matt revisou suas previsões iniciais, sugerindo agora que os ETFs poderiam alcançar esse marco significativo em apenas 12 meses. Ele também destaca a importância dos ETFs de Bitcoin Spot, afirmando que os marcos impressionantes que eles superaram até agora palidecem em comparação com o que está por vir em 2024 e além. Lucra comigo e acompanhe essa entrevista da NASA com o CEO da Bitwise, que aborda o impacto global dos ETFs de Bitcoin recém-lançados, seus influxos sem precedentes e a aceitação gradual, porém significativa, das plataformas institucionais e o potencial de um ETF de Ethereum e suas implicações para o mercado. Abre aspas. A Bitwise tem servido essa comunidade de investidores profissionais há quase 7 anos e durante esses 7 anos a mensagem era sair do zero, alocar algo, talvez alocar 1% do seu portfólio. Nós quase dizíamos isso de forma meio tímida, tipo, o que poderia dar errado? Você poderia perder 1% da sua riqueza se isso fosse para zero. Pelo menos faça isso. Agora, as pessoas estão dizendo 3 a 5%. Houve muito mais esses dois números do que 1%. Novamente, nem todos estão alocando, mas se estão falando de 3% ou estão falando de 5%. Então, a última coisa que eu realmente percebi saindo dessa viagem é que as entradas que vimos nesses ETFs ao longo dos primeiros 2 meses que têm sido incríveis. Os ETFs que mais crescem mais rapidamente de todos os tempos. Essas entradas vão continuar. Não é uma linha reta, mas elas vão continuar por vários anos. E a razão pelo qual eu digo isso é que eu simplesmente percebi cada vez mais que todas essas decisões secundárias que precisavam acontecer estão acontecendo. Esperamos 10 anos para a SEC aprovar um ETF e celebramos, mas agora precisamos que a Morgan Stanley aprove um ETF e a UBS, Wells Fargo e Raymond James e todas essas outras plataformas que controlam trilhões de dólares em riqueza. E elas não vão fazer tudo isso de uma vez. Foi uma das conclusões. Alguns vão fazer em maio ou em junho e alguns vão fazer em janeiro do próximo ano. Então, acho que temos vários trimestres de entradas muito fortes. Eu saí da viagem mais otimista do que comecei. Talvez um pouco cansado, talvez um pouco desgastado, mas foi uma viagem inspiradora. 2 coisas que me ocorreram. Uma é a quantidade de entradas iniciais. Quero dizer, eu sabia que seria bem sucedido, mas isso está tão fora das cartas que é difícil de acreditar. O ETF da Bitwise, na minha opinião, é o melhor ETF de Bitcoin, mas não é o único ETF de Bitcoin, nem mesmo o maior, e estamos crescendo mais rápido do que o ETF de ouro cresceu quando foi lançado. Na verdade, somos o 8º ETF que mais cresce de todos os tempos. Isso está fora das cartas. Dos mais de 10 mil ETFs que já foram lançados, é exatamente isso. Sim, é inacreditável. Então, o tamanho de entradas realmente me surpreendeu. Então, a outra coisa é talvez mais sutil, que muitos de nós, eu passei 6 anos lutando contra todo tipo de FUD familiar. Sim, uso criminoso, uso de energia, Tether, Creed Right e todos esses apareceram. Na verdade, não recebi nenhuma pergunta sobre essas coisas e parece que as pessoas fizeram essa mudança da noite para o dia, de que o Bitcoin não está indo embora. E se o Bitcoin não vai embora, essas não são as perguntas que importam. As perguntas que importam agora são 1%, 3% ou 5%. Fecha aspas.
Algumas semanas atrás, Matt compartilhou os detalhes de seu memorando semanal que havia enviado para os profissionais de investimento. Uma parte do memorando diz: o lançamento em janeiro de ETFs de Bitcoin Spot abriu o mercado de criptomoedas para os profissionais de investimento de uma maneira mais importante. Pela primeira vez, esses investidores controlam dezenas de trilhões de dólares globalmente. A melhor estimativa é de que mais de 100 trilhões de dólares, e eles estão apenas começando a se movimentar para as criptos. Pense nas implicações. Estamos todos entusiasmados com os 12 bilhões que entraram nos últimos ETFs desde janeiro, e isso é empolgante, mas imagine que os gerentes de riquezas globais aloquem apenas 1% de seus portfólios para o Bitcoin em média. Isso significaria aproximadamente 1 trilhão de entradas no mercado. Em comparação com os 12 bilhões, são apenas um adiamento dos 1%. Faltam outros 99%. Durante sua entrevista com o Crypto 101, o CEO da Bitwise revela que sua estimativa anterior de 1% pode chegar a 5%, porque a chegada de gigantes como a BlackRock e a Fidelity ao mercado de Bitcoin, os investidores não estão mais apenas falando sobre sair do zero, mas estão buscando diversificar parcelas maiores de seus portfólios para o Bitcoin. Vamos voltar à entrevista, enquanto o Matt fala mais sobre a dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin, BlackRock, Jamie Dimon e a possibilidade da SEC aprovar um ETF de Ethereum Spot em maio. Abre aspas. Hoje ainda temos o Jamie Dimon, mas do outro lado temos o Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, e ele está dizendo que esta é uma parte importante do futuro. Poderia ser a moeda mais valiosa de todos os tempos. É uma reserva de valor, e isso fornece um equilíbrio para alguém que não se aproximou das criptomoedas. Seria fácil ignorar se a única pessoa em quem você confia fosse anticristo, mas agora, no mundo do tráfego, você tem essa representação igual de pessoas que são céticas em relação ao ativo e pessoas que são fortemente otimistas em relação ao ativo. E isso significa que as pessoas têm que formar suas próprias opiniões, e algumas delas estão inclinando para o Bitcoin. Isso tem sido incrível. Sim, nós tivemos nisso por mais de 5 anos na Bitwise, tentando lançar um ETF de Bitcoin. E depois do primeiro dia eu tuitei: sim, vale a pena. E valeu a pena. Você sabe, quando você acredita no que essa classe de ativos pode fazer para os portfólios e para o mundo, ver as pessoas finalmente reconhecendo isso e ver um caminho claro nos próximos anos de para onde isso está indo é simplesmente tremendamente divertido, e isso me mantém ainda mais confiante. Sempre queremos saber sua opinião sobre o ETF de Ethereum ou potencialmente até sobre outro ETF de altcoin. Absolutamente. A Bitwise tem um protocolo para um ETF de Ethereum agora, então não posso falar sobre o protocolo ou nossa aplicação, mas posso falar sobre os ETFs de Ethereum em geral. Entramos na era dos ETFs de cripto, então é verdadeiramente uma questão de quando e não se, particularmente em algo como Ethereum. Acho que o argumento legal em apoio a um ETF de Ethereum é muito forte. Já existem ETFs de futuros de Ethereum, e os futuros de Ethereum são altamente correlacionados com Ethereum em si. Esse é o mesmo argumento que ganhou a batalha do Bitcoin e nos trouxe os ETFs de Bitcoin eventualmente. Acho que vai ganhar a batalha do Ethereum e nos trazer ETFs de Ethereum também. Uma grande questão no mercado é se isso vai acontecer em maio. Maio é a data em que a SEC tem que responder à primeira aplicação do ETF de Ethereum. A Bloomberg coloca as chances disso em 25% de aprovação. Isso me parece mais ou menos certo. Parece improvável, porque você não está vendo a SEC e os emissores discutirem atualizações e aplicações. Não está combinando com o que se vê antes da aprovação, mas eu não consideraria isso um atraso. Fecha aspas. Alguns dias atrás, Matt compartilhou uma série de tweets em que abordava alegações de que o halving do Bitcoin já estava precificado e que o evento tão esperado não teria nenhum efeito significativo sobre os preços. Em suas postagens, Matt observou que a hipótese do mercado eficiente afirma que o preço atual do Bitcoin reflete todas as informações conhecidas sobre o ativo criptográfico, incluindo o halving. No entanto, ele discordou da conclusão de que o halving, sendo já conhecido pelo mercado, não moverá os preços. Ele escreveu: o que os adeptos do BTC deixam de mencionar, no entanto, é que o mercado não sabe tudo sobre o futuro. Por exemplo,
Os preços atuais refletem apenas o melhor palpite do mercado sobre a demanda futura do Bitcoin. E se o mercado estiver errado, especificamente, e se a demanda futura do Bitcoin for maior do que a do mercado? E é aqui que o halving fica interessante, na minha opinião. O CEO da Bitwise prosseguiu descrevendo dois tipos de vendedores no mercado de Bitcoin. Vendedores forçados, que são obrigados a vender para atender a necessidades urgentes, e vencedores dispostos, que demandam preços mais altos por seu Bitcoin. Ele observa ainda que os vendedores dispostos são mais impactados pelas condições do mercado em mudança e frequentemente ajustam o preço pelo qual estão dispostos a vender, com base nas condições de mercado em mudança. Ele acrescentou que os mineradores são os únicos vendedores forçados reais do Bitcoin, pois suas atividades envolvem custos diretos significativos que precisam ser recuperados. Em suas postagens, Matt ainda observou que o halving reduzirá o número de vendedores dispostos, especialmente se a demanda permanecer alta. Aqui estão mais postagens da thread. Uma coisa que as pessoas não percebem sobre o halving é que ele muda a proporção de vendedores forçados versus vendedores dispostos para qualquer demanda dada. Por exemplo, vamos dizer que há uma demanda líquida de 1.000 bitcoins por dia. Atualmente, 90% disso vem de vendedores forçados, já que os mineradores produzem 900 bitcoins por dia. Após o halving, isso caiu para 45%. Essa mudança provavelmente já está precificada no mercado, mas se o mercado estiver errado sobre a demanda futura ou as condições futuras do mercado, o mercado pós-halving reagirá de forma diferente do mercado pré-halving, devido à maior proporção de vendedores dispostos para vendedores forçados necessários para satisfazer essa demanda. É por isso que acho que o halving é uma coisa otimista. Matt observou em outra postagem: acho que o mercado subestimou a demanda de longo prazo por Bitcoin e gosto da ideia de que essa demanda excedente terá que ocorrer atrás do Bitcoin quase exclusivamente de pessoas que não precisam vender. Apesar da redução na demanda pelos ETFs nas últimas semanas, Matt permanece altamente otimista, sugerindo que estão apenas dando uma breve pausa até a segunda onda de demanda, em que ele diz que será ainda mais otimista do que a primeira. Você concorda com as previsões e perspectivas para os ETFs de Bitcoin Spot e para o ativo cripto real? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!